Fala pessoal, tudo bem? Felipe Bonazza aqui. Criei coragem, depois de tanto tempo falando, eu preciso criar alguma coisa. Resolvi criar o canal no YouTube para compartilhar conhecimento, conversar com vocês sobre vários assuntos, coisas que eu gosto de estudar, debater, assuntos que eu acho interessante. Eu vou estar colocando agora aqui nesse canal para a gente falar de vários temas, né? Não vai ser um canal sobre um nicho específico, vai ser sobre diversos temas, história, comunicação, psicologia, coisas que eu acho relevante, interessante e que, na verdade, eu quero trocar uma ideia, eu quero criar esse ambiente para a gente trocar uma ideia, eu falar daqui, ver os comentários de vocês e a gente definir outros temas, porque eu quero fazer esse canal para a gente poder estudar junto, ler algumas coisas bacanas. E esse é o meu primeiro vídeo. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, eu sou Felipe Bonazza, meu nome é Felipe Bonazza. Tenho 38 anos, apesar de não parecer, eu sei. Brincadeira. Tô ficando velho, já tô velho, não tô ficando, eu já tô velho. Meu Deus do céu. E então esse canal, gente, é para a gente poder conversar. E eu escolhi um tema para de início logo ser o nosso primeiro vídeo, uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que eu vivi na minha adolescência e de vez em quando ainda acontece comigo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de paralisia do sono. Eu escolhi esse tema devido às várias vertentes que ele tem, né? Eu andei pesquisando coisas sobre o lado da ciência, a visão que a ciência tem sobre a paralisia do sono e também o lado espiritual, o lado religioso, o que a Bíblia fala ou não fala indiretamente sobre a paralisia do sono. Então seja bem-vindo a esse canal. Eu pretendo colocar um vídeo por semana. Eu acredito que dá para eu fazer isso, colocar um vídeo, um tema, e aí a gente vai debatendo daqui, vocês vão dando sugestões também para mim, e aqui a gente vai montando. Aqui o cenário é meu quarto mesmo, minha cama aqui, meu quarto é pequenininho, então eu coloquei o celular apoiado aqui num tripézinho, e a gente vai conversando. Eu sou ruim de edição, não sei como é que eu vou editar esse vídeo, mas bora fazer o primeiro vídeo, bora ver o que vai rolar e a gente vai ajustando algumas coisas, mas minha intenção é colocar um vídeo por semana e eu quero que vocês me ajudem também a escolher temas, mas esse tema eu acho polêmico, ele é curioso, ele é cheio de interpretações diferentes, né? Então acho que você já ouviu falar sobre a paralisia do sono, ou se você não sabe o que você vai entender pelo menos um pouco, né? Abre também o notebook aí, dá um Google e a gente vai debatendo. Eu resolvi falar desse assunto porque não é algo só que eu estudei ou li em livros, é uma coisa que eu realmente passei, é uma coisa que até hoje eu passo, a paralisia do sono, mas teve uma fase na minha adolescência que era muito forte, assim, teve um bom período da minha adolescência que eu vivi com isso, a paralisia do sono, entendeu? E era uma coisa que sempre me atormentava, mas eu nunca fui atrás, eu nunca fui pesquisar, eu nunca fui saber o que era mesmo de fato e por que aquilo acontecia com tanta frequência comigo, né? Teve um tempo que foi tranquilo para mim, mas teve uma fase da adolescência que eu deitava na cama, vinha uma crise de paralisia do sono. Então, eu anotei algumas coisas aqui, pesquisei, eu estou com o notebook aberto aqui, e aí a gente vai tentar mistificar um pouquinho sobre o que é paralisia do sono, né? Então, hoje isso não acontece com tanta frequência, como eu falei, mas de vez em quando eu passo por essa experiência, tá bom? Mas o que é, afinal, a paralisia do sono? O conceito, vamos para o conceito de paralisia do sono, é um fenômeno em que a pessoa acorda ou está prestes a adormecer, mas não consegue se mexer nem falar, mesmo estando consciente. É como se a mente despertasse antes do corpo. A tua mente liga
A tua mente acorda, mas teu corpo ainda está dormindo. Teu corpo ainda está paralisado. Isso acontece por um descompasso entre o cérebro e o corpo durante o sono. A gente está vendo o lado ainda da ciência. Durante o sono profundo, especialmente na fase chamada REM, que é quando os sonhos são mais intensos, o cérebro desliga temporariamente os músculos do corpo. Esse é um mecanismo natural de proteção para que a gente não se mova enquanto está sonhando. O problema é que a paralisia do sono, esse mecanismo, ele continua ativo, mesmo quando a consciência já despertou, mesmo quando a tua mente está acordada. Você já teve a sensação de você estar deitado, a tua mente está acordada, você está consciente, mas o teu corpo não se move. O teu corpo está paralisado, você não consegue se mover, você não consegue se mexer, mas a tua mente está acordada, a tua mente está dispersa. E é nesse momento que a mente acorda, o corpo continua desligado e a pessoa fica completamente imóvel por alguns segundos ou até minutos. A paralisia do sono não é só por alguns segundos, não. Em muita gente é até minutos. Além da imobilidade, é comum surgirem outras sensações, como pressão no peito, que eu já senti muito isso, a dificuldade até para respirar, que você fica com falta de ar, é como se alguém estivesse em cima de você, te pressionando em cima do teu peito, e você fica com uma falta de ar. Tanto é que quando você volta, você desperta, você acorda assim, e você fica realmente, parece que alguém está te sufocando, parece que alguém está em cima de você. É uma sensação de presença no ambiente, tem gente que escuta sons, vozes, vê imagens, e é um medo realmente muito intenso. Essas sensações acontecem porque o cérebro ainda está em estado de sonho, mesmo com a consciência ativa. Apesar de ser uma experiência muito assustadora, que realmente para quem já passou pela experiência da paralisia do sono é um filme de terror, parece que não tem fim, entendeu? Mas ele dura segundos, mas esses segundos parecem uma eternidade, assim, entendeu? Porque parece que você está num filme que não acaba, você está muito assustado. Apesar dessa experiência ser assustadora, a paralisia do sono não causa danos físicos e não é sinal de loucura. Deixa eu só tirar o som aqui. Então, geralmente ela dura pouco e ela termina sozinha, né? Alguns fatores aumentam a chance dela acontecer, como a privação de sono, estresse, ansiedade, rotina de sono irregular e até o hábito de dormir de barriga para cima. Então, são algumas causas aí que a ciência dá para essas coisas acontecerem, né? Essas sequelas, né, acontecerem para quem tem esse risco, né, de ter a paralisia do sono. Estima-se que cerca de 30% das pessoas no mundo 30% das pessoas no mundo já tenham experimentado a paralisia do sono pelo menos uma vez na vida. Ou seja, é algo muito mais comum do que a gente imagina. 30% das pessoas no mundo inteiro já passaram ou vão ainda passar por essa experiência da paralisia do sono. Então a paralisia é algo que realmente assusta muita gente, porque você não tem controle, o teu corpo e a tua mente, eles estão em desequilíbrio, né? A tua mente está acordada, teu corpo está desligado, você sente que alguém está dentro do quarto, você começa a ouvir vozes, você começa a ver vultos, mas isso é tudo muito a tua mente, é muito a tua imaginação. Então você não tem controle daquilo que está acontecendo. Por isso que é uma sensação muito estranha. É como um pesadelo, sabe, que você não vai acordar e que perdura e que você não sabe quando vai acabar. Então, realmente é muito, muito assustador. Esses segundos, muitas vezes, tem gente que tem em minutos, 1 a 2 minutos. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Tem casos que é bem mais pesado, né? Então, para entender melhor esse fenômeno, é importante a gente falar dos tipos de sono. Tem 2 tipos de sono. O sono ele se divide basicamente em 2 grupos. O sono não REM e o sono REM. O sono não REM é o sono mais profundo e restaurador. E esse sono ele é dividido em 3 fases. A primeira é o sono leve, aquela sensação de estar quase dormindo. A segunda é um sono intermediário, que é quando o corpo começa a relaxar
e os batimentos diminuem. E a terceira é o sono mais profundo, responsável pela recuperação física e mental. A paralisia do sono, ela vai acontecer no sono REM. É a fase mais importante para entender a paralisia do sono. É nessa fase que os sonhos são mais vívidos, o cérebro está muito ativo e o corpo entra em um estado chamado atonia muscular, em que os músculos ficam desligados. Apenas os olhos e a respiração continuam funcionando normalmente. Esse desligamento é um mecanismo de proteção, mas quando ocorre uma falha na transição entre o sono REM e o estado de vigília, surge a paralisia do sono. Então, praticamente, a paralisia do sono ela vai acontecer nessa transição do sono REM e o estado de vigília, que surge aí a paralisia do sono. Esse desligamento é um mecanismo de proteção, mas quando ocorre essa falha é quando ocorre a paralisia do sono. Então nesse sono REM é a fase mais importante para a gente poder entender a paralisia do sono, né? Porque os sonhos estão mais vívidos, o cérebro está ativo e o corpo está relaxado, o corpo está desligado. E é aí que acontece a paralisia do sono, ou seja, a mente acorda, o corpo ele continua em modo REM e os músculos permanecem paralisados. Como o cérebro ainda está no modo sonho, ele mistura realidade e imaginação, o que explica as visões, os sons, a sensação de presença e a pressão no peito, que é aquilo que a gente estava falando, né? Eu sentia muito isso, essa pressão no peito, essa falta parece que eu estava sendo sufocado, alguém estava me afogando, ou eu estava caindo. A gente tem várias alucinações assim, né? E isso pode acontecer tanto ao adormecer quanto ao acordar. Nessa fase de acordar, nesse horário de 5h30, 5h45, quando o sol, sabe, tá vindo, tá despertando. E aí, nesse acordar, umas 4h30, em muita gente também dá. Mas é tanto no adormecer, como também no acordar. Então isso aí varia muito, né? Cada um tem uma experiência meio sombria com a paralisia do sono. Ao longo da história, a paralisia do sono sempre esteve presente, mas recebeu nomes e explicações diferentes conforme a cultura e a época. Agora que é um pouquinho um contexto mais histórico e cultural, tá bom? A gente estava vendo ali a parte da ciência, de saúde, agora a gente está entrando um pouquinho no âmbito histórico. Antes da ciência do sono, a humanidade tentou entender esse fenômeno por meio de mitos, religião, espiritualidade e medo do desconhecido. Na antiguidade, gregos e romanos acreditavam que espíritos visitavam as pessoas durante a noite. Hipócrates chegou a sugerir que essas experiências poderiam ter relação com o corpo e a mente. Já ali na Idade Média, a interpretação foi ainda mais espiritual e demonológica. Muitas pessoas acreditavam estar sendo atacadas por demônios, incubos e súcubo, ou súcubos, que são dois, né, tipos de demônios. A pintura, O Pesadelo de Henri Fuseli, retrata exatamente essa visão. Uma criatura sentada sobre o corpo de uma mulher adormecida, simbolizando a sensação de opressão e sufocamento. Essa imagem já rodou o mundo aí, né? Muito conhecida essa imagem, a pintura O Pesadelo, de Henri Fuseli. E em várias culturas surgiram explicações semelhantes. No Japão, por exemplo, esse fenômeno ficou conhecido como Kanashibari. Em países nórdicos, falava-se da velha da noite, já que no Brasil e em outros países da América Latina, muitas pessoas associaram a experiência a ataques espirituais ou presenças malignas. Isso mostra como a paralisia do sono sempre foi interpretada a partir do imaginário cultural de cada sociedade. Então, realmente, pelo lado bíblico e espiritual, minha mãe até é evangélica também, quando eu tinha alguns ataques assim, eu lembro que ela pedia para eu orar, eu ungir meu quarto, eu pegar a Bíblia, porque tem essa vertente também espiritual de ser ataques malignos, ataques espirituais. Então a Bíblia, aos olhos, vamos dizer assim, dos cristãos, né, de pessoas espirituais, elas olham mais por esse lado espiritual mesmo, como um ataque maligno ou algo do mal.
A partir do século XIX, com o avanço da medicina e da psicologia, a paralisia do sono passou a ser estudada de forma científica. Já no século XX, a neurociência confirmou que ela ocorre por um descompasso entre o despertar da consciência e o desligamento temporário dos músculos, explicando também as alucinações como extensões do sonho para o estado de vigília. Agora, olhando para o lado bíblico, né? Realmente, como a gente estava falando, olhando para o lado bíblico e espiritual, a Bíblia ela não fala diretamente sobre a paralisia do sono. Se você colocar, pesquisar na Bíblia online, pesquisar no Google, a Bíblia não fala o termo em si, paralisia do sono, mas ela descreve experiências noturnas marcadas por medo, imobilidade e sensação de presença. Mas não tem um termo ali, paralisia do sono, na Bíblia. Em textos como o livro de Jó, são relatadas visões noturnas acompanhadas de espanto e tremor. Eu estou aqui com a minha Bíblia, ela é a nova versão transformadora, tá bom? Ela é da NVT. Realmente, nesse livro de Jó, eu fui pesquisar aqui, vamos abrir aqui em Jó 4, capítulo 4, a gente vai ler de 13 a 16. E eu quero ler para vocês aqui como a Bíblia supostamente ou indiretamente fala sobre isso, ou tem uma visão, ou isso aqui é uma coisa também para a gente debater. Jó capítulo 4, 13 e 16. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderam de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto e os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos. Isso aqui é Jó 4, 13, 16. Aqui ele fala dessa visão perturbadora, desse sono profundo que ele teve, e o medo e o terror se apoderaram dele, né? Fizeram até os ossos dele estremecer. Um espírito, ele fala que passou no meu rosto, e um vulto estava diante dos meus olhos. Então a Bíblia, ela dá esses textos assombrosos, tal. Alguns discípulos até passaram por isso, mas ela não relata tão diretamente sobre paralisia do sono. Já em Daniel, vemos relatos de pessoas conscientes, mas sem forças físicas. Esses elementos se assemelham muito aos relatos modernos de paralisia do sono. Agora a gente vai ler Daniel 10, capítulo 10, versículo 8, 9 e o 15 e 16. Olha que interessante também isso aqui. Daniel 10, 8. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Versículo 15. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: Meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Daniel 10, 8, depois vocês pegam aí Daniel 10, 8, 9, versículo 15 e 16. Então a Bíblia, ela não é tão clara, mas ela tem essas passagens, né, de discípulos que perderam suas forças, que a sua consciência estava ali acordada, mas o seu corpo, o seu físico estavam totalmente desligados. E aí a gente pode fazer uma associação aí da paralisia do sono. Então, do ponto de vista espiritual, muitos cristãos entendem o sono como um momento de maior vulnerabilidade emocional e espiritual. Então a Bíblia, ela valoriza o descanso como um dom de Deus e a paz interior como proteção. Práticas como a oração antes de dormir e a busca por tranquilidade aparecem como formas de cuidado do corpo, da mente e do espírito. Então é importante dizer que a fé e a ciência
não precisam se anular, tá bom? A ciência, ela explica o funcionamento do corpo e do cérebro, e a espiritualidade, ela busca esse significado da experiência. Então, reduzir a paralisia do sono apenas a um ataque espiritual pode gerar medo desnecessário, assim como também ignorar completamente a dimensão espiritual pode empobrecer a compreensão humana sobre o fenômeno. Então, no fim das contas, a paralisia do sono, ela nos lembra tanto essa fragilidade e dos limites entre o corpo, a mente e o espírito. Eu acredito que é um pouco dos dois, né? Porque, querendo ou não, a gente é corpo, alma e espírito, né? Eu não posso também anular a parte da ciência e dizer que é só um ataque espiritual, como também, ou vice-versa, né? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Tem esse lado científico, também tem esse lado espiritual, que eu também não descarto, né? E ela mostra que nem tudo pode ser explicado apenas pela razão, e nem tudo precisa ser envolto em medo, em volta do medo. O mais importante é buscar equilíbrio, informação e cuidado integral. Então, gente, isso aqui eu acho interessante esse tema, porque ele envolve essas vertentes, tanto histórica, espiritual, da ciência. Então, você também que já passou por isso, você que passa por isso, que já passou, já teve crise de paralisia do sono, comenta aqui nos comentários, manda um ADM para mim, vamos debater. A gente pode ainda fazer a parte 2, que tem muita coisa sobre paralisia do sono. Isso aqui só foi um resuminho do que eu encontrei, do que deu para fazer assim, porque eu queria fazer um vídeo não tão extenso, né? Mas eu quero me aprofundar em mais conteúdos e mais assuntos. Então, se você já passou ou passa ou conhece alguém que tem alguma vivência, que tem alguma história com paralisia do sono, alguma coisa mais aterrorizante, até porque cada caso é diferente, né? Então escreve aqui, manda para mim que a gente debate. Esse foi o nosso primeiro vídeo do canal, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Eu vou me esforçar para colocar um vídeo cada semana, escolher um tema legal para a gente conversar, para a gente debater, tá bom? Paralisia do sono é um tema muito extenso, muito complexo. Tem outras coisas que você também pode estar pesquisando. Então, dá um Google aí, usa o ChatGPT também como fonte de pesquisa para você conhecer tanto o âmbito da ciência como o âmbito também espiritual, que eu acho muito válido, tá bom? Então, é isso aí, até o próximo canal. Valeu!